Versículo 17 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu país, para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o teu pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, e pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-os, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e comeram a alegraça. Graças a Deus. Como é uma palavra evangelista, voltada mais para o coração do pecador, né? Eu escolhi esse texto para nós falarmos um pouco da palavra de Deus, né? Os irmãos são conhecedores dessa parábola, a palavra de Deus, que nos fala que existia um homem rico que possuía 2 filhos, e o seu filho mais novo, atraído pelas coisas do mundo, atraído pelas coisas que lhe oferecia, ele não esperou que o seu pai viesse falecer para ele tomar a sua parte na sua herança. Não. A Bíblia diz que ele chegou para o seu pai e pediu a parte da herança, porque ele pensava consigo em seu coração, e ele dizia: o meu pai é um homem que ainda gosta de boa saúde, né? É um homem jovem, e quando o meu pai vir falecer, eu vou estar velho também, e eu não vou ter como desfrutar daquilo que é meu por direito. E a palavra de Deus diz que ele pediu ao seu pai o direito da herança, e a Bíblia diz que o pai deu, irmãos, entregou a ele aquilo que lhe pertencia ainda em vida. Nos diz a palavra de Deus que, não passando muitos dias, ele tomou consigo o seu dinheiro que havia recebido, e a Bíblia diz que ele viajou para um país, para uma terra longe. E quando ele chegou naquele país, ele começou a gastar o seu dinheiro, né? Ele começou a gastar os seus bens que havia adquirido quando estava com seu pai. E a Bíblia diz que ele arrumou amigos, e ele gastou o dinheiro que havia trazido da casa do seu pai, a sua herança, de forma errada. E a palavra de Deus diz que, acabando o dinheiro, que acabando os seus bens, louvado seja Deus, há uma grande fome naquele país, né? Eu acredito, amados irmãos, que quando aquele moço chegou naquela terra, ele granjeou muitos amigos, ele arrumou muitas pessoas para que assim viesse juntamente com ele gastar os seus bens, o seu dinheiro que ele havia levado com ele, né? Mas quando ele se encontrou em uma situação difícil, em uma situação caótica, que não tinha mais dinheiro, que ele não tinha mais amigos, que não tinha mais condições financeiras de bancar, né? De fazer a sua própria vontade, aí a Bíblia diz que ele começa a perder os seus amigos, né? Ele começa agora a perder aqueles que antes estavam com ele ao seu lado, gastando o seu dinheiro, que
país, pois a Bíblia diz que agora há uma grande fome naquela terra, né? Ao ponto da Bíblia diz que ele há um homem que criava porcos naquela região, e a Bíblia diz que ele foi pedir emprego ali, para que assim ele viesse sobreviver. E a Bíblia diz que chegou ao ponto, irmãos, que quando ele ia servir a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele desejava comer também das bolhas e da lavagem que os porcos comiam. Ele agora se encontrava, irmãos, numa situação tão difícil, que ele desejava comer agora resto de comida azeda, comida que não prestava mais, que as pessoas usavam, comida estragada, ia para a lavagem. Agora ele desejava participar também da mesma comida que os porcos que iam comer. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele reconhece o seu erro, reconhece o seu erro, reconhece a sua situação caótica em que caiu. Quando a Bíblia diz que ele diz assim: é isso mesmo, quantos trabalhadores do meu pai têm pão abundantemente, e aqui eu padeço fome, aqui eu padeço necessidade. Louvado seja Deus. Ele começa a reconhecer, louvado seja Deus, que quando estava na casa do pai, quando estava debaixo da proteção do seu pai, louvado seja Deus, ele tinha pão, ele tinha vestes, ele tinha sandálias para colocar em seus pés, ele tinha uma cama, ele tinha um cobertor, louvado seja Deus, para aquecer nas noites frias, louvado seja Deus. Mas agora ele estava caindo em si, e ele estava reconhecendo o estado miserável em que ele caiu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora ele reconhece, dizendo que na casa do seu pai tinha pão, que na casa do seu pai tinha água, que na casa do seu pai tinha proteção. Louvado seja Deus. E agora ele toma uma atitude. Ele diz assim: levanta-me e irei ter com meu pai. Ele direi abertamente: Pai, pequei contra ti e contra os céus, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me recebe, pelo menos como empregado teu. Louvado seja Deus. Observe que a princípio ele reconhece a situação em que ele estava. Viu? É o primeiro passo, irmãos, de uma pessoa se converter ao Evangelho de Cristo. É reconhecer o estado em que ele se encontra. Viu? A Bíblia diz que Satanás cegou os entendimentos de muitos. O príncipe desse século cegou os entendimentos de muitos, para que não resplandece sobre eles a luz do Evangelho. Viu? Às vezes a pessoa está cega espiritualmente. A pessoa pode até mesmo ter dinheiro, cargo, posições, mas se ele quiser olhar para dentro dele, na situação em que ele se encontra com Deus, espiritualmente falando, louvado seja Deus, ele vai ver que a sua vida é uma vida de perdição. Louvado seja Deus. E naquele momento, ele reconhecendo o estado em que se encontrava, louvado seja Deus, ele toma atitude, irmãos. Viu? Coisa difícil é tomar atitude. Viu? Ter força para regressar, para voltar, aos atos do Senhor, à casa do Senhor, para os braços do Pai. Isso é coisa difícil, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o mundo, o mundo tem muito a oferecer, o mundo tem muitas coisas que nos atraem, louvado seja Deus. Quando lê a palavra de Deus no Salmo 73, eu encontro Deus falando do moço por nome de Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um levita, autor de alguns salmos da palavra de Deus. Asaf era um homem que louvava a Deus, que entoava ainda os louvores a Deus. Era um homem que era da tribo de Levi, louvado seja Deus, mas
pode ser isso? Como pode ser isso? Eles não servem a ti, Deus. Eles não estão passando pelo estreito, não estão passando pelo caminho, não estão te servindo, e eles vivem uma vida de regalias, uma vida de bênção, uma vida de vitória. E eu, como teu servo, não vivo assim. E se você observar no Salmo 73, lá nos últimos versículos, ele vai dizer: quando Deus faz entender o final da trajetória do ímpio, daquele que não serve a Deus, aí ele entende. Louvado seja Deus, que é melhor estar na presença de Deus do que estar lá no mundo. Louvado seja Deus. Porque aqueles que estão servindo a Deus, por mais que passem lutas e provas na sua vida, mas eles têm a certeza que logo em breve essa luta, essa prova vai cessar, e ele alcançará de Deus a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus. O descanso para a sua alma e o descanso para a alma do crente é um descanso de eternidade a eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a importância, irmãos. Louvado seja Deus, de estar servindo a Deus, porque sabemos que por mais que tenhamos uma vida de aperto aqui, mas logo em breve esse sofrimento vai cessar. Viu? Logo em breve essa prova vai passar e você vai desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para o seu povo. Louvado seja Deus. Então ele disse, no finalzinho do salmo, ele disse: por pouco os meus pés quase que escorregavam. Já pensou, irmãos? Por pouco meus pés quase que escorregavam na presença de Deus. Mas para mim bom me aproximar de Deus. Louvado seja Deus. Para mim bom me aproximar de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aquele moço toma aquela atitude e ele regressa para a casa do seu pai. Louvado seja Deus. Ele não tinha mais dinheiro. Certamente quando ele foi para o país, para aquela terra longe, certamente ele foi de barco, talvez foi montado em um jumento ou no camelo, que era meio de transporte naquela época. Mas quando ele estava regressando, ele não teve esse privilégio, viu? Ao entanto que quando a Bíblia diz que quando ele se aproxima da casa do pai, o pai está morrendo da casa. E quando contempla aquele filho, a Bíblia diz que o pai se levanta, louvado seja Deus, corre ao seu encontro, abraça e o beija. Só quem faz isso é Deus, viu, irmãos? Só quem faz isso é Deus. Olha a situação que ele estava. O que o seu pai viu nele assim que colocou os olhos em cima? Primeiro ele faz a confissão, diz: pai, eu peguei contra ti e contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite, meu pai, pelo menos como trabalhador teu. Me aceite pelo menos como hóspede seu. Me faça te pregar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o seu pai o beijou, e o seu pai viu algumas coisas que estavam faltando naquele moço. Que foi, irmãos? Traga depressa uma sandália e coloque em seus pés. Ele não tinha sandália. Ele havia trilhado o caminho do país onde se encontrava para os braços do pai. Ele veio a pé. Os pés certamente estavam estourados. De pisar em espinhos, de pisar em pedras pontiagudas, ele não tinha sandália. O seu pai, olhando para ele, disse: olha, trazei depressa vestidos novos, colocai nele. Ele não tinha mais veste, não tinha mais roupa. Louvado seja Deus. Ele não tinha mais roupa, havia perdido, ou estava rasgada, ou suja. Traga depressa a roupa e coloque nele. Faça o seguinte: trazer depressa o bezerro cevado, o bezerro morto, o melhor bezerro que está na engorda. Louvado seja Deus. Vamos matar, vamos comer, vamos nos alegrar, porque
que ele não saía da casa. Mas quando ele retornou, o moço arrasado, destruído, louvado seja Deus, que talvez aos olhos da sociedade não viesse mais valorizar aquele moço pelo ato que ele havia cometido, louvado seja Deus, mas o coração do pai, louvado seja Deus, ardeu em ver aquele filho que estava regressando para a casa do seu pai. Observe que neste texto sagrado, Deus aqui faz o papel deste pai. Aquele filho, louvado seja Deus, que havia se distanciado, que havia saído da presença de Deus, era uma pessoa que servia a Deus, era um crente, irmãos. Entendeu? Era uma pessoa que andava na presença de Deus, mas devido às tentações, o processo do mundo que envolveu, acabou traindo essa pessoa e levando ela para o mundo. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, louvado seja Deus, que nosso Deus ainda é o mesmo. Por mais que a sociedade não entenda, não compreenda você, mas Deus te entende, Ele compreende, louvado seja Deus. Uma das características que eu amo em Cristo Jesus é que Ele deixou a sua majestade, Ele deixou o seu reino, desceu aqui na terra, se fez homem. Louvado seja Deus, homem de dor, homem experimentado no trabalho. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus se fez homem para Ele entender a mim e entender a você. Louvado seja Deus. Quando Ele intercede a Deus por mim e por você, louvado seja Deus, Ele está dizendo a Deus: Pai, perdoa Ele. Eu já estive nessa situação, eu sei o que é ser um homem carnal, eu sei o que é ser um homem, louvado seja Deus, perdoa Ele, louvado seja Deus. Por mais que o homem, o ser humano esteja lhe apontando, esteja lhe atacando, mas Deus, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o mais íntimo do teu coração, que está guardado no teu coração. O nosso Deus conhece você, louvado seja Deus. E nessa noite Ele está de braços abertos para te receber. Nessa noite Ele preparou esse momento, preparou esse dia para te receber, louvado seja Deus. Ele está de braços abertos para te receber neste lugar. Louvado seja Deus. Não perca a oportunidade nessa noite, louvado seja Deus, de aceitar a Jesus como Salvador, de passar a viver uma vida diferente, uma vida de transformação, uma vida separada. Louvado seja Deus. O mundo não tem o que nos oferecer. As coisas do mundo são passageiras. O que o mundo lhe oferece hoje você tem força, hoje você tem vigor, você pode até mesmo desfrutar do que está aí. Mas se o Senhor regressar ainda esta noite, se Jesus voltar ainda esta noite, o que vai ser de você? Louvado seja Deus. Mas se nessa noite você tomar a importante decisão de aceitar a Jesus como Salvador, Ele promete nessa noite cuidar da sua vida. Viu? Ele promete nesta noite abençoar a sua vida. Ele promete nesta noite cuidar de você, da sua família. E aquilo que você não conseguiu fazer no mundo, ser feliz lá no mundo, Deus vai te dar a verdadeira felicidade neste lugar. E você vai passar a ser uma pessoa extremamente abençoada por Deus neste lugar. Viu? Quantas pessoas estão no nosso meio que ainda não é crente, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador? Nós temos uma pessoa ali que ainda não aceitou a Jesus. Você quer aceitar Jesus como Salvador essa noite? Quer mudar de vida? Vem na frente. Nós vamos estar orando por você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você que ainda não aceitou, vem na frente. Na casa de Deus há muitas moradas, ainda tem vagas para você. Tem mais alguém que nessa noite quer aceitar a Jesus como Salvador? Tem alguém que quer reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem mais alguém? Não tem ninguém que nessa noite quer regressar, quer voltar para os atos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Dê mais a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Israel. Aleluia. Amém, irmão. Os céus estão em festa.
uma pessoa muito especial, está aceitando, voltando a aceitar, voltando para Jesus, muito bem. Veio uma mensagem, veio o trono. Há uma segunda pessoa nessa noite que deseja voltar à casa paterna. Tem uma pessoa, tem mais uma pessoa, tem mais uma. Você? Nenhum, Jesus vem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa. Aleluia. Mais uma pessoa que deseja voltar para Jesus. Ele está aqui. Ele perdoa o seu pecado. Escreveu o seu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. O tema da nossa campanha, da nossa cruzada, ao que vencer. Não sobrelatando da segunda morte. Vença a você mesmo. Aleluia. Porque o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. E quando a gente vence a nós mesmos, o resto fica fácil. Há mais uma pessoa, a terceira pessoa que deseja se entregar a Jesus. Há uma terceira pessoa, onde está? Para quem não souber, você que se sente fraco. Talvez por algum motivo você tenha deixado e até pensa que está desviado, não está. Aleluia, faça hoje um novo pacto com Cristo e assim receba dele as bênçãos de amor. Tem mais uma pessoa? Onde está mais uma pessoa que deseja? Aleluia, nessa noite, voltando-se para Jesus. Há mais uma pessoa. Glória a Deus. Onde está? Eu sei que tem. Tem mais uma pessoa que deseja. A igreja ora. Nesse momento, uma batalha secreta está acontecendo. Alguém ia voltar, mas um minuto me perdi. Mas Jesus daquele é maior. Onde está? A terceira vida para Jesus nessa vida. A terceira. Vem ligeiro, vem comigo. A porta vai se fechar. Enquanto ela se fechar, não queda bater. Aleluia. Jesus está aqui. Há mais uma pessoa. A terceira pessoa. Glória a Deus. Quem já é crente e quer ser crente novo, levante a mão. Oh, maravilha. Vamos ficar em pé. Vamos lá. Vamos orar. Diga assim, Jesus, eu estou aqui. Eu quero renovar os meus votos contigo e permanecer fiel a ti até a tua volta. Nós vamos orar. Eu convido auxiliar do trabalho deles para orar por essas pessoas que estão andando e por você também, que está renovando a sua aliança com Cristo. Você orar aí, porque eu vou microfone aí. Depois você já abraça aí. Aleluia. Glória a Deus. Orando por essas vidas, Deus. Senhor nosso Deus, seu querido, Senhor amado. Oh, Deus, levantamos a minha consideração ao Pai, Senhor, e que adoramos, porque o Senhor é glória a Deus. A tua misericórdia olha para Pai, Santo Deus. Senhor, até que nós temos experimentado a tua presença e o teu poder em nosso meio. Glória a Deus. Senhor, tem que Deus colocado essas vidas, a tua palavra tem falado. A tua igreja, cada um que tem levantado a tua presença. Pai, tem colocado da Senhor, e pedimos, meu Pai, que Senhor aqui, Senhor, louvor no coração. E a partir desse momento, tu possas ser novas criaturas, meu Deus. Senhor, desfruta de tudo aquilo que diz respeito ao teu Pai. E faça ter uma nova vida segundo a tua vontade, na tua presença, Pai. E eu creio plenamente que a partir desse momento, quando a trombeta soar, Deus, se o Senhor aparecer nas nuvens, eles também subirão juntamente com o teu povo ao encontro, Deus. Eu queria te apresentar também a tua igreja de modo geral. Continua, meu Deus, nos abençoando para que possamos ser firmes na aliança que temos contigo, Deus. Que a cada dia, Deus, a tua missão seja renovada em nossa vida. Vai querer abençoar as nossas famílias, os nossos lares. Abençoe essa semana que se inicia. Guie nossos passos para fazer para a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Ouçamos só um pouquinho, já estamos vamos para isso. Um abraço aí para os envolvidos. O secretário preto pega o nome deles para ele fazer uma visita importante. Aleluia.